Bom dia, meninos. Bom, espero que todo mundo esteja bem. Hoje, na correção das atividades que iremos fazer, do capítulo 5, iremos falar também, introduzir uma matéria, né, um gênero textual bastante argumentativo. Ele pertence também às famílias dos textos dissertativos. Qual família é essa? A família do artigo de opinião, a família das crônicas argumentativas, a família do editorial e futuramente, né, no futuro não tão distante assim, a família da redação do Enem, que está logo aí para você fazer, tá bom? Bom, que tipo de texto é esse? Esse de hoje é o editorial. Então, vamos lá? Sejam bem-vindos, então, a mais um gênero dissertativo. Então, vamos lá. Temos vários gêneros textuais até agora, como vocês têm percebido. E da forma mais fácil para nós entendermos, cada um pertence à sua família. Temos gêneros, por exemplo, que pertencem à família dos narrativos, como contos, nós criamos histórias. Temos gêneros que pertencem à família dos instrutivos, que é aqueles que nos dão instruções. Lá na primeira página do seu caderno, tem lá essas famílias literárias, os tipos de texto que eu passei para vocês, né? Lá no início do ano. Bom, temos os textos informativos, que são aqueles que aparecem, né, nos jornais, reportagens, que nos passam informações sem opinião do leitor. Tudo bem? Bom, o que eu quero dizer com isso tudo? Que vocês saibam separar os tipos de texto. Quando nós entendemos que nós temos textos de famílias diferentes e que cada texto cumpre uma função diferente, fica mais fácil tanto para eu ler um texto, quando eu precisar de um texto, tá bom? Por exemplo, a tirinha, ela tem a função de me divertir. Ela é uma narrativa, sim, e ela tem a função de me divertir, assim como a anedota, né, também chamada de piada, e assim por diante. Então, cada texto ele tem o quê? Uma estrutura própria, uma função, não é? Por exemplo, o poema não é diferente da receita de bolo? Olhando assim, quando você bate o olho, não é diferente? É. Então, não tem muito segredo em ler um texto, interpretar um texto, como nós já aprendemos, mergulhar de volta no texto. E também não tem muito segredo no final de tudo em escrever um texto, desde quando eu conheço esse texto melhor. Vamos então, na aula de hoje, conhecer, interpretando, primeiro, né, o texto editorial. Primeiro vamos interpretar, para depois nós pensarmos em escrever o nosso. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos corrigir aí o que nós fizemos. Bom, nós temos aí, então, né? Capítulo 5, ler muito prazer. Ó, né, combinou bem com a aula de hoje. E o hábito de ler é uma das práticas mais saudáveis do ser humano. Bom, nós sabemos, né, que a leitura antigamente ela era um privilégio, né? Pouquíssimas, raríssimas pessoas sabiam ler, né? E hoje, né? Então, nós temos aí um problema. Hoje nós sabemos ler, temos tanta, né? Praticamente, temos escolas, a educação, né? A leitura, ela é dever do Estado, ela é direito do cidadão, ele precisa e tem esse direito,
ou seja, todos precisam saber ler, mas nós nos deparamos com um problema. As pessoas, elas têm deixado de ler. E nós temos um outro probleminha. As pessoas, elas leem menos e, de repente, a qualidade da leitura delas, elas não, assim, como que eu posso dizer? Elas vêm deixando de se importar com essa qualidade da leitura, com o que elas leem, com a função, com o que isso vai trazer de bom para elas no futuro. Bom, mas isso é um assunto para outra aula, tá bom? O assunto da aula de hoje, né, do nosso editorial, é um tema interessante. Nós sabemos que há na internet livros impressos, livros digitais. Enquanto nós temos na livraria, por exemplo, se você for ao centro da cidade, ali no centro, tem diversas livrarias. Você compra até livro usado, se você quiser. Ou você vai ao shopping, tem livrarias, né? Você compra o livro, né? Físico, livro em papel, igual a sua apostila. Ou se você pesquisar na internet, você tem o livro digital. Você pode baixar ou você pode lê-lo também sem baixar, né? Já tem no formato streaming, né? Que fica na nuvem. Você nem precisa baixar e pesar o seu celular. Bom, isso abre uma discussão. Aí que entra a argumentação. Quando eu tenho duas opiniões diferentes, aí entra o poder da argumentação. Pouco. Vamos dividir então, vamos pensar. 10 pessoas, 5 vai ficar a favor das livrarias, ou seja, não precisamos manter a tradição das livrarias, o livro de papel, as pessoas precisam manter o hábito milenar, que foi amplamente conquistado, as livrarias, nada substitui o livro físico. As outras 5 vão defender o quê? A modernidade, o celular, né, o custo que é mais barato. Vocês entenderam o que é a argumentação? Mas dessas 10 pessoas, a que defende a livraria, ela tem que ter argumento. A que defende o livro digital, ela precisa também ter argumento para isso. Aí que está o poder da persuasão que eu venho falando com vocês. Eu mexi com texto dissertativo, eu mexi com o quê? Convencer o meu leitor daquilo que eu penso. Bom, o que é o editorial? Vamos descobrir? Bom, independente se é físico, independente se é digital, seja como for, meninos, leiam. Não deixem de ler. Seja por prazer, seja por adquirir conhecimentos. Um bom escritor precisa de informação. Mas também eu não preciso ficar lendo só por informação. Né? Se você gosta, por exemplo, de fanfic, vai ler suas fanfics. Se você gosta de histórias em quadrinhos, nos seus momentos livres, vá ler suas histórias em quadrinhos. Mas lembre-se de que você também, né? Chegando aí ao 9º ano, você também precisa de informações. Você precisa de quê? Ler reportagens, estar por dentro do Brasil e do mundo. Por quê? Lembra da nossa proposta de redação sobre o coronavírus? Se eu não tivesse aquelas informações ali para eu ler, como que eu poderia escrever um texto sobre o assunto? Eu tenho a leitura, digamos, por entretenimento e também tenho a leitura informativa. Eu tenho que ter essa consciência, tá bom? Então vamos lá? Bom, por quê? Você precisa desenvolver o seu intelectual, tá bom?
Além do intelectual, você também precisa dar asas à sua imaginação. Também não vai ficar lendo só para estudar. Vai ler por prazer, vai ler coisa que você goste. Descubra qual o seu gênero favorito, se é ficção científica, se é literatura policial, se é romance, daqueles melodramáticos da mocinha, se é conto de fadas, se é, enfim, tem tanta coisa boa, entendeu? Se são romances ah, medievais, históricos, se são biografias, tem tanta coisa para você passar o seu tempo, tá bom? Bom, o que você acha do seu hábito de ler? Todas são respostas pessoais. Será que seu hábito de ler tá joinha ou não? Eu estou lendo só, professora, só os posts do meu feed do meu Instagram. Não tem problema não. Tô falando que não tem problema não. Mas você não pode ficar preso só às redes sociais, tá? Eu preciso que você expanda a sua leitura, vá além das redes sociais. As redes sociais são boas? São. Elas trazem muitas informações importantes. Mas você precisa procurar algo que, primeiro, te traga prazer e, segundo, te traga informações. Nós estamos no 9º ano. E lembre-se, ensino médio começa no 9º ano, tá bom? Não vou desistir de falar isso para vocês. Compartilhe sua experiência com a leitura. O que, onde, quando gosta de ler. Eu gostaria que vocês compartilhassem comigo. Mandem para mim, por favor, para a gente postar no Instagram, fotos, se vocês puderem e quiserem, se vocês estiverem em casa, livros, seus favoritos com vocês. Assim, tira com a foto da capa, eu vou mandar o meu. Se você não tem ele físico, manda a foto dele no computador. Por exemplo, o meu favorito tem ele na internet. Eu conto semana que vem o meu favorito se vocês contarem o de vocês. Pode ser? Vamos combinar assim? Vamos ver? Será que alguém tem o mesmo livro favorito que eu? Vamos ver. Vamos combinar assim? Então, de foto para foto, tá bom? Em sua opinião, a internet influencia de maneira positiva ou negativa? Aí eu vou entrar numa poder de argumentação. Quando eu falo em positivo e negativo, eu já divido. Pessoas que acham positivo, pessoas que acham negativo. Aí eu preciso falar o porquê. Meninos, pensem comigo. Se eu acho que a internet ela é um fator positivo, sim. Por quê? Porque ela facilitou a leitura, porque as pessoas que antes não tinham acesso para comprar, hoje elas podem ler. Não, a internet não facilitou. As bibliotecas ou as livrarias, eu posso comprar usado. Ela é mais fácil porque em muitos lugares do Brasil as pessoas não têm internet, ou talvez o celular ele não suporta. Então, cada pessoa tem direito de se posicionar a favor ou contra, desde que ela saiba sustentar os seus argumentos. Isso é texto dissertativo, o poder da argumentação. Tudo bem? E o que o editorial tem de diferente dos outros? Vamos lá? Os livros trazem histórias que nos fazem refletir os mais variados assuntos. Por meio deles, podemos viajar em diversas épocas, lugares e culturas. Bom, eu confesso que eu, por exemplo, adoro
Histórias de rainhas. Amo história de rainhas poderosas, monarcas, rainhas. Por exemplo, Elizabeth Tudor, Mary, a rainha da Escócia. Isso são leituras, né, que eu encontro na internet. Eu posso baixar e ler a biografia delas. Sou apaixonada por histórias de grandes rainhas e de mulheres também que fizeram a diferença. Gosto de mulheres poderosas, confesso para vocês. Bom, quando eu leio, eu viajo. Parece que eu estou lá naquelas cortes, naqueles castelos, sabe? Então, eu posso viajar. É a minha leitura por prazer. Qual é a sua? Você pode me contar? Você pode tirar uma foto para mim? Entendeu? Então, vamos lá. É o nosso combinado. B. Agora, você prefere o livro digital pelo celular ou você prefere o impresso? Aquele igual a sua apostila, página por página. Porque qualquer uma da sua escolha, você vai ter que se posicionar. Nós estamos, meninos, na fase do posicionamento. Eu preciso dizer por que sim ou por que não. O editorial é um texto veiculado, ou seja, publicado em jornais ou revistas que mostram para mim qual é a opinião do jornal. Professora, a senhora está ficando doida, a senhora falou que não pode ter opinião do repórter só no editorial ou na crônica argumentativa. Quando, né, o editor-chefe, ou seja, vamos pensar que seria o dono do jornal, o editor-chefe, ou seja, o chefe de todas as reportagens, o chefe, né? O que é o editor-chefe? Tudo passa por ele. Quando nós temos um tema polêmico, um tema da semana polêmico, um tema do mês polêmico, um tema atual polêmico, o jornal ou a revista, ele publica nele, depois de várias reportagens imparciais, a opinião do jornal a respeito do tema. Tudo bem? Bom, aqui eu tenho... Olha o meu pincel vermelho, que eu adoro. Aqui eu tenho... Aqui, ó. Jornal Estadão. Vira aqui. Daqui já dá para eu ver que é um jornal. Como então que eu vou ter um texto opinativo no jornal? Então, só pode ser o quê? Um editorial. O que é o editorial? É um texto... Nossa, eu adoro esse pincel. Editor... Consegui, pingo no i, corta o T, pingo no i. Editorial é um texto em que o jornal ou a revista, né, depois de tantas reportagens, depois de tantas polêmicas, depois de tanto se comentar dentro do próprio jornal a respeito de um assunto cotidiano, o próprio jornal, então, enfim, ele se posiciona e solta o seu texto, dando a sua opinião a respeito do fato. Bom, se um jornal, se o editor-chefe vai dar a sua opinião, ele não vai dar de uma forma leve, igual a crônica. Comecei, então, a dar uma apertadinha nas correias. Ui! Para um editor-chefe, né, dar a sua opinião,
ele vai precisar de quê? De comprovar. Bom, aqui nesse texto eu tenho, ele começa assim bem leve, né? Ele vai ter que ter, se é um texto opinativo, eu tenho a tese. O que é a tese? É a opinião do leitor. O que eu estou pensando? Eu prefiro impresso ou digital? Qual é a posição do jornal? Ele vai preferir impresso ou digital? Vamos descobrir? Leitores gostam de livraria. Leitores se alegram quando descobrem uma nova livraria. Bom, parece então que eles gostam de impresso. Leitura e livraria sempre estiveram unidos na vivência do leitor. Mas, olha o mas, contradizendo meu conector mas. Nos Estados Unidos, os livros digitais e as vendas pela internet introduzem novos elementos nessa relação. Então, aqui o mas ele vai contradizer o quê? As livrarias. E eu introduzo o quê? Os livros digitais. Isso tem levado a uma grande interrogação. Será eterna a livraria? Vamos ver a opinião do leitor? Para ele dar a opinião dele, né? Ele me traz o quê? Dados. Agora não é de uma forma leve. Além de dar a opinião dele, ele vai trabalhar com o quê? Com números, dados. Ele vai comprovar com o quê? Com dados, entrevistas de especialistas, aquilo que ele está falando. Então, ele usa quem aqui? Associação Nacional de Livrarias. Ele é o editor-chefe. Ele vai ter que entrevistar e trazer dados para quê? Para convencer o leitor com propriedade. Ele traz quem? A Unesco. Ele traz mais dados aqui, ó. Uma loja física para 13.848 habitantes. Traz Porto Alegre, ou seja, ele traz aqui que o Brasil está com cada vez menos livrarias. Você já então conseguiu descobrir a tese? Só pelo mas aqui, ó, eu já desconfio da tese. E pela quantidade de livrarias que estão caindo, eu desconfio dessa tese. E no último parágrafo, esses dados que ele ainda vem fechando, o editor-chefe, ele fala que, continua falando, que no Sudeste 55% das livrarias, né, também estão caindo, o Nordeste está na terceira colocação. Você lê o texto, você prestou bem atenção. Bom, o brasileiro lê em média 4 livros por ano, muito pouco, gente. Meu Deus do céu, é desesperador, gente. Não dá para acreditar nisso. Bom, Jason Merkovsky, especialista em livros digitais. Agora ele vai trazer para a gente livros digitais. A Amazon é uma livraria digital, né? Que é uma loja de livros, né, que fala, né, que afirmou que não estão conseguindo sobreviver e vão desaparecer. A questão aqui não é vender o livro de papel, né? É o livro digital, é aquele que você baixa e lê digital, né? Então, eu não estou querendo falar aqui da compra de livro, não é de papel, né? A questão é que, independente se é na Amazon, se é na internet, se é na livraria, é a disputa entre o livro digital que você baixa ou o livro de papel. Qual que vai ganhar? Qual que é a opinião, né? Qual que é a tese do jornal? Que é o e-books.
que é o e-book? É o livro digital. Tudo bem? Bom, uma vez que as pessoas consigam encontrar 80% do título, ou seja, qualquer livro, 80%, né? Não vou falar qualquer, que senão é 100%. Que ela procura, por exemplo, a Moreninha. Uns papéis que voam, que vocês acabaram de ler. Você acha digital, vamos supor. Em vez de comprar, você acha digital. Vocês já devem ter passado por essa experiência. Né? Grandes obras estão nas grandes bibliotecas digitais. Depois eu posso deixar para vocês links de bibliotecas digitais que têm inúmeras obras digitais. Né? Eles são separados como se fosse uma biblioteca mesmo que a gente vai. Você escolhe até por gênero, né? Incrível, incrível. Bom, em média, depois de 3 anos que os livros digitais estão disponíveis em alguns países. Bom, no primeiro momento, as grandes cadeias levou a bancarrota, né? Então, ela faliu o quê? As pequenas livrarias. Bom, sempre as pequenas, né? Agora, as mega lojas, né? Elas ainda continuaram. Não falta um cenário lá. Por quê? Porque eles conseguiram, né? Eles conseguiram mesclar a questão do livro e a questão não faltam a crescente presença de cenário do e-readers e tablets, a venda de livros impressos pela internet, a entrada de hipermercados na venda de livros, com foco nos best-sellers e venda pela internet. Eles conseguiram conciliar, né, a venda de livros físicos e também a divulgação dos best-sellers, da questão dos autógrafos, de levar os escritores, vocês já devem ter ido, né? Quando o seu escritor favorito, o seu blogueiro, né? O seu youtuber. Então, eles fazem grandes eventos, eles divulgam, mesmo que o livro vá para a internet, eles ainda vendem alguns exemplares. Né? Isso aqui, eles vão meio que driblando os problemas administrativos da loja. Bom, com intensidade diversa, esse fenômeno pode ser observado no Brasil. O Livreiro Nacional prevê que as vendas virtuais, o que é a venda virtual? O livro comprado pelo e-book, né? Comprado pela internet, o e-book comprado pela internet. O setor continua acreditando que as livrarias físicas preservarão a sua relevância e seu atrativo. Porque ele é uma cultura, é uma questão cultural. Desde que se for bem feito, tiver eventos, como eu falei que há nos Estados Unidos, pela grande tradição, que se mantenha escritores frequentando, que se façam autógrafos, né? Noites de autógrafos, né? Ela tem chance de sobreviver. Mas, vamos continuar? Por ocasião das crises na livraria, né, esse escritor e crítico, né, o Scott Eyman, ele comentava a importância. Nunca foi difícil comprar um livro que já queríamos pela internet, um livro de papel. E agora ainda está mais fácil e mais barato, aliás, quase de graça, né? Alguns livros digitais você paga assim pouquinho para ter acesso a ele, assim, centavos, para ter acesso à plataforma, tipo Netflix, você tem acesso àquela biblioteca, você, pronto, acabou, tem acesso a tudo. Mas será cada vez mais complicado comprar um livro que não sabíamos que queria até nos depararmos com ele. E essa sempre foi a função da livraria, que te permitia descobri-los. Ou seja, quando você descobre que na internet tem um livro que você quiser, muito mais barato que você imagina, é isso que ele está falando. Né? Então, o tempo todo, o editorial traz para nós, primeiro, lá no primeiro parágrafo,
dados que as livrarias estão falindo. Livrarias falindo. Aqui fala que as livrarias, elas só sobrevivem por causa da cultura. Para fechar, ele fala que a internet, ela te propicia mais que a livraria, porque é mais barato e você descobre livros que você nunca leu. Pelo número de livrarias no país, há espaço para o setor crescer. A dúvida, ou seja, ele te planta uma dúvida, o jornal, é se os livros digitais que vem crescendo no Brasil, mas ainda é pouco significativo com outros países, mudará essa equação. Se for pela vontade dos leitores, se as livrarias durem para sempre. Se. Então, aqui eu tenho um mas, um conector de contradição e um conector se, né? Ou seja, de dúvida, né? O contrário é um conector que vai depender do meu leitor. Aqui já dá para eu descobrir qual é a posição do jornal O Estadão, que é o Estado de São Paulo. Lembrando que aqui é de 2014, né? Os dados podem ter mudado. Título muito interessante, leitura sem livraria. Por que leitura sem livraria? Onde é que está essa leitura? Dentro do que? Do meu celular, do meu tablet. Gente, isso em 2014, eu já estou em 2020. Quanto isso evoluiu? Quanto isso está bem mais evoluído? Quanto essas bibliotecas digitais estão mais evoluídas? Você já descobriu qual é a tese do editorial? De que lado ele está? Já, né? Ele está do lado do livro digital, não está? Só que ele não fala isso. Ele traz para mim o quê? Dados. Ele traz para mim especialistas na área, entendeu? Ele não vem falando a opinião dele de qualquer jeito, assim, pá, não, porque o livro digital é bom, é mais barato. Não, é um texto pessoal. Ele traz para mim tantos dados que ele quase me convence a correr para o celular e nunca mais entrar na livraria, gente. De tanta pessoas e autoridades e dados da área que ele usa. Mas por quê? Isso é um editorial. Ele é feito pelo quê? Pelo mestre, pelo editor-chefe do jornal. Ele tem o poder de quê? Da pesquisa. Ele tem ali à disposição dele que qualquer dado que ele queira usar para sustentar a opinião dele. Entenderam? Aí sim, o editorial é um dos textos mais complexos de se fazer. Eu parto de uma notícia. Qual foi a notícia que provavelmente saiu antes? Os livros digitais estão crescendo no Brasil. Os livros digitais estão crescendo no Brasil. Aí foi falado, aí o jornal se posicionou. Se posicionou como? Os livros digitais estão crescendo no Brasil. Qual é melhor? Livro digital ou a livraria? Livro digital ou livraria? Qual foi a posição do jornal Estado de São Paulo? Os livros digitais. Só que ele fala isso e pronto, acabou? De jeito nenhum. Ele usa dados, ele usa especialistas na área. Tudo bem? Isso aí está quase bem próximo de um texto perfeito dissertativo. Eu não só dou a minha opinião, eu uso dados e pesquisas para comprovar. Tudo bem? Vamos lá? Bom, com base nas discussões feitas antes da leitura, você acha que os livros digitais com o tempo vão superar os livros impressos? O que você acha? Agora é você. Você acha que o e-book ele vai superar? Bom, pessoal,
Das informações apresentadas, qual te chamou mais atenção? De todas as informações, eu quero saber dos dados. Foram os dados que ele fala que as livrarias estão crescendo? Foi a opinião do escritor? Eu quero que você fale para mim o que te chamou mais atenção. E o título do texto? Eu gostei. Leitura sem livraria. O que ele tem a ver entre ele e o texto? Eu até falei já, né? Eu sempre dou resposta antes, gente. Nossa, não consigo não fazer isso, né? Texto sem livraria, né? Leitura sem livraria, por quê, né? Porque tá na internet, né, gente? Eu já falei, enfim. Bom, número 1, texto lido é um editorial. Por esse motivo, apresenta em sua introdução um ponto de vista sobre o assunto. Identifique o tema discutido nesse texto. O tema discutido é o crescimento do quê? Dos livros digitais e das vendas pela internet no Brasil e no mundo, que ameaça a existência das livrarias físicas. O editorial apresenta o posicionamento do jornal ou revista que assina. Qual a posição do jornal Estado de São Paulo? Lembra? Ele apresenta o quê? O posicionamento do jornal ou revista. Porque enquanto o repórter vai lá, faz a reportagem, ele não pode se posicionar. Até que o editor-chefe lança o editorial, que sai normalmente uma vez por semana, uma vez por mês, depende do jornal, tá bom? O jornal concorda aí, com as ideias de que as livrarias físicas proporcionam uma experiência única. No entanto, olha a adversativa. Ele também entende que as lojas virtuais estão em crescimento. Então, a tese dele é que os e-books, né, os livros digitais, estão em crescimento. Eles podem acabar com as livrarias físicas, são mais conta, mais fáceis, de mais fácil acesso. Em quais parágrafos se identifica na introdução do texto? Nos 2 primeiros parágrafos. Com esse monte de dados aqui com as livrarias fechando, ficou bem claro, né? 80%, né? Então, aqui nos 2 primeiros parágrafos, você acha isso bem fácil. Tudo bem? Por causa do quê? Dos dados sobre a quantidade de livrarias físicas existentes no Brasil. Ele não fala o que ele acha, ele usa o quê? Dados, meninos. Aí entra o trabalho de pesquisa. Não adianta mais só eu falar o que eu penso, de uma forma leve, como na crônica. Aí eu já começo o meu trabalho de pesquisar dados. Para um bom escritor dissertador, ou seja, aquele que vai escrever um texto dissertativo, dar opinião, eu já preciso que vocês utilizem dados. Lembra da minha aula com a casadinha do Rodrigo? Ele trouxe dados do coronavírus para que você fizesse uma crônica. Ali eu estava começando a mostrar para vocês que para você escrever você precisa de dados. O editorial já é um texto mais pesado. Para você escrever um editorial, imagina você é o editor-chefe do jornal. Vou dar um exemplo. O William Bonner, ele é o editor-chefe do Jornal Nacional. Tudo e qualquer reportagem passa pela mão dele antes de ser publicada, de ser falada. Esse é o papel do editor-chefe, entendeu? 2. No início do texto foram apresentadas diversas informações sobre as livrarias do Brasil. De acordo com o editorial, nosso país apresenta um número suficiente de livrarias? Nunca. A Unesco recomenda que haja uma livraria para cada 10 mil habitantes. Mas no Brasil, uma livraria para cada 64.954 habitantes. Isso é um dado de 2014. Lembrando que as pequenas livrarias estão fechando. Por quê? Por causa dos e-books, livros digitais. B. O que esses dados revelam com relação à leitura? Que o brasileiro lê pouco, né? Livro de papel, né?
Deus ajuda que ele está lendo, então, os livros digitais, né? Tá lendo, né, gente? Em nome de Jesus. C. Identifique quais são as regiões brasileiras que apresentam o maior número de livrarias e qual apresenta o menor número. O que esses dados evidenciam? A região com menor número de livrarias é a com maior é a Sudeste. Então, o povo lê mais na região Sudeste. Bom, e a que lê menos é a Norte. Esses dados evidenciam que é o quê? Uma desigualdade cultural, né, gente? Triste no que se refere à leitura. Porque leitura é cultura. Quanto mais você lê, mais culto você fica. Não tem como. Como é que eu vou saber das coisas? Como eu vou ter acesso à cultura, à informação, à história? Gente, se você, por exemplo, falar assim, não, eu quero fazer um sabonete. Então, você vai ler uma receita de fazer um sabonete perfumado. Tá. Se você não ler, você não vai saber. Entendeu? É desigualdade, certo? É muita desigualdade. Né? Todo mundo tem que ter os mesmos direitos. No texto especialista em livros digitais, Jason Merkovsky afirma que as lojas de livros não conseguirão sobreviver e vão desaparecer. Por quê? Por causa dos livros digitais. Cada vez mais pessoas vão migrar para e-books. Lembrando que os e-books, quando não são de graça, é irrisório o valor. Bem, quanto tempo ele acredita que a migração por e-books ocorre? 3 anos. Então, já ocorreu, né? Se era 2014, acabou já. Que exemplos o editorial comprova? Ó, vamos mexer com dados? Ele não fala o editor-chefe por ele mesmo. Ele não é bobo. Ele usa o poder do quê? Da persuasão, lógico. Mas ele se sustenta através do quê? Dos dados. Bom, as livrarias físicas sofrerão com o crescimento? Ele cita as livrarias dos Estados Unidos que já passaram por isso. Tanto que ele é esperto. 5. O escritor literário Scott Eyman apresenta um posicionamento favorável à manutenção das livrarias físicas. Ele diz que as livrarias físicas têm a função de permitir a descoberta dos livros. Mas eu posso descobrir, né, pela internet, né? Olha só, quais são as estratégias que o meu editor-chefe usa? Ele fala só por ele mesmo? Não. Ele usa dados? Usa. Ele usa exemplo pessoal e fala, não, porque lá em casa, minha mãe, ela lê muito no celular. Não, pelo amor de Deus. Eu nunca uso exemplo pessoal no texto dissertativo, não pode. Ele usa depoimento de donos de livrarias? Não, ele não usou. Ele não foi lá entrevistar donos de livraria. Dessa vez, não. Ele usa dados históricos? Ele fez uma pesquisa, de 1990 para cá? Não, dessa vez ele não usou. Ele usa opiniões de especialistas no assunto? Usa. Se você voltar no texto, você vai ver aqui, ó. O Scott, ele é o quê? Escritor e crítico literário. É o editor-chefe, né, gente? É o cara, ele sabe escrever. Ele usa dados comparativos? Usa. Ele comparou aqui com os Estados Unidos. Muito bom, muito bom. Bom, vamos então pensar numa coisa. A tecnologia é boa. O WhatsApp, né? Estou dando aula para vocês pelo Zoom. Convenhamos que a tecnologia é boa. Só que a gente também precisa usar essa tecnologia, meninos, como um aliado também para buscar conhecimento. A gente precisa aprender a usar a tecnologia também a nosso favor. Existem inúmeros cursinhos, estudos,
preparatórios, pré-vestibulares, ah, pela internet, por exemplo. Curso de português, curso de inglês, é tão individual que tem, até muito melhor que as aulas que eu dou para vocês. Nossa, muito professor de português, muito melhor que eu, gente. Bom, então aprendam que a internet ela não vai mais desaparecer, mas ela pode sim ser a sua aliada para buscar o conhecimento, desde que ela seja bem utilizada. Um exemplo disso é o e-book. Bom, vamos voltar em editorial para a semana que vem, né? Eu proponho para vocês, a nossa proposta de redação será um editorial. Traremos, né, um tema. Então, já vão pensando que, para fazer um editorial, nós precisamos disso aqui, ó. Tudo isso aqui. Eu não posso fazer um editorial, você vai se imaginar um editor-chefe super poderoso de um jornal. Tudo bem? E para fazer um editorial, você vai, tirando exemplo pessoal, né? Você vai falar sobre um tema usando todo isso aqui que você tem. Chup, 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 chup. Isso aqui, ó, é o Baixenem. Baxier. Tá bom? Bom, eu deixo isso aqui como valor humano. Use a internet a seu favor. Um beijo, um abraço. Fiquem com Deus. Morrendo de saudade dos meus anos amados e queridos. Tá bom? E até a próxima aula.